Olá, queridos. Desejo que você esteja debaixo da doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, recebi a sugestão de um assunto e vou procurar tratá-lo aqui hoje, já deixando você à vontade para que também nos envie algum tema, de algum assunto que possa ser tratado dentro desse espaço aqui curto de 5 a 10 minutos. Hoje vou falar sobre a poligamia. Queridos, o que é a poligamia? Poligamia vem do termo grego poligamos, que significa muitos casamentos. Esse termo é aplicado quando há casamento de um homem com várias mulheres. Quando é ao contrário, quando é uma mulher com vários homens, o termo é poliandria, vários homens. Na Bíblia, eu nunca achei nenhum caso de poliandria, uma mulher com vários homens. Sempre é o contrário. Sempre tem o caso de um homem com várias mulheres. O primeiro caso que nós vimos dessa degeneração está lá em Gênesis 4:19, onde a Bíblia fala que Lameque toma 2 esposas. Então, esse caso de Lameque ele é muito particular. Primeiro que a gente percebe que ele aconteceu após a queda no jardim do Jardim do Éden, a queda do homem no Jardim do Éden. Ou seja, no Jardim do Éden, no Jardim de Perfeição, Deus criara o casamento monogâmico, um homem com uma mulher. E Lameque começa essa degeneração em função do pecado. E o pecado ela tem uma característica muito grande de vir cada vez mais piorando a situação do homem. Lameque comete o que nós chamamos no nosso português de bigamia, o casamento de um homem com 2 mulheres. O que era uma prática restrita aos descendentes de Caim, começa a se tornar uma coisa normal, a ponto de que os filhos, os descendentes de Sete, também passam a adotar esse tipo de prática. Abraão, o pai da fé, comete esse deslize ao casar com duas mulheres, Sara e Agar. E você vai vendo que a situação do pecado humano é como um câncer, que quando não tem a intervenção divina, ele vai sempre piorando, tornando o coração do homem cada vez pior. Abraão, o nosso pai da fé, como eu falei, teve um relacionamento na base da bigamia. O seu neto, Jacó, já teve um casamento poligâmico. Foram 4 mulheres. Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Cada vez mais a situação do coração do homem vai se complicando cada vez mais, até que nós chegamos no exemplo máximo do casamento poligâmico, que foi Salomão, que teve 700 esposas e 300 concubinas. Uma coisa totalmente fora dos padrões de que Deus sempre exigira do homem. Querido, você precisa entender, é importante nós definirmos esse conceito aqui agora, do que é a diferença entre permissão de Deus e aprovação de Deus. Deus nunca aprovara nem a bigamia nem a poligamia, mas Deus simplesmente a permitira. Era permissão de Deus. Essa questão de permissão e de aprovação está muito ligado ao que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, da lei da semeadura. O homem pode semear aquilo que ele quiser, mas ele também tem a responsabilidade de colher as consequências. Então, os homens que optaram pelo casamento com 2, 3 ou várias esposas, eles tiveram dificuldade, que nós vamos ver daqui a pouco. Qual o propósito humano da poligamia? Nós podemos compreender que tem alguns homens que cometeram esse tipo de prática com várias funções diferentes. A primeira, querido, era a questão de alianças. Os reis casavam com princesas, com filhas de outros reinos, para que se tornassem cada vez mais fortes. Eles se tornavam aliançados e isso permitira com que seu reinado fosse cada vez mais estabelecido. Esse foi o caso, basicamente, de Salomão, que casou com N princesas de N reinos diferentes. O segundo caso, querido, é para que aumente a sua descendência. Você lembra que os homens morriam muito, a expectativa de vida dos homens era muito baixa. Então, um homem que tinha, por exemplo, bens, ele precisava ter muitos filhos para que esses filhos dessem continuidade aos seus bens, à sua propriedade. Então, era necessário que o homem tivesse muitos filhos, especificamente filhos homens. E o terceiro caso, é a questão da própria concupiscência carnal mesmo. Os homens queriam ter muitas novinhas como esposas, então eles iam tendo esposas. O que a lei fez em relação a isso? A lei simplesmente
regulamentar, botava normas. Ah, você quer ter várias esposas? Então você tem que tratá-las assim, dessa forma, não pode deixar de sustentá-la, não pode deixar de cuidar delas. Então a lei dera um respaldo para que as mulheres tivessem algum tipo de garantia jurídica. E o propósito divino? Qual era o propósito divino em tolerar isso? Queridos, há muitas controvérsias e há muitas especulações sobre esse termo. O que nos parece uma coisa mais razoável é que as mulheres no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, as mulheres sem pais, vamos dizer assim, quando seus pais morriam, elas eram muito vulneráveis, não tinham renda. Então, e uma mulher que não tinha pai e mãe, e também não tinha marido, ela não tinha renda, não tinha como se sustentar. O que nos parece, e muitas dessas mulheres tinham que cair na prostituição para obter alguma forma de sustento para a sua vida. Então, nos parece que Deus permitira isso até como uma forma de preservar a própria mulher. Uma outra questão é que o número de homens em relação ao número de mulheres era muito diferente. Tinha muito mais mulheres do que homens. Os homens morriam muito nas guerras, nas disputas por terras. Então tinha sempre muito mais homens do que mulheres. Então não há um consenso sobre por que Deus permitira isso, mas pelo que os estudiosos falam, essa seria a causa mais provável que Deus permitira isso. Quais são as consequências do casamento poligâmico? Nós temos vários exemplos negativos na Bíblia em relação a isso. O exemplo mais famoso é a própria disputa entre Sara e Agar. As duas esposas de Abraão brigavam muito, e essa briga também se estendeu para os seus filhos. Até nos dias de hoje nós vemos a disputa entre os filhos, entre os árabes e judeus, os descendentes de Abraão. Também temos outros casos na Bíblia, como a briga de Davi. Os filhos de Davi brigavam muito, a ponto de se matarem pela disputa do reino. Então você sempre tem exemplos muito ruins do que um casamento poligâmico pode trazer para a vida de uma pessoa. E como é que é essa situação no Novo Testamento? A situação no Novo Testamento é bem clara. Jesus, em Mateus 19, ele encerra essa questão dizendo que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Aí ele faz até uma comparação, Paulo faz uma comparação no livro de Efésios, que o casamento monogâmico é semelhante ao casamento de Cristo com a igreja, onde é um Deus com a sua noiva. Então, queridos, para resumir tudo que foi falado, nunca foi um propósito de Deus que o homem se tornasse um bígamo ou um polígamo. Nunca foi. Deus simplesmente permitira isso. O que Deus sempre quis para a família é o casamento entre um homem e uma mulher. Queridos, eu espero que tenha sido bastante claro e que você tenha compreendido e que você fique debaixo da doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.